Olá, eu sou a Luísa Lopes, especialista em programação neurolinguística e coach. E eu quero bater um papo com você hoje sobre um tema que nunca vai ficar velho, um tema que não tem como deteriorar e que passa ano, sai ano, todo mundo está procurando isso. Eu quero falar para você sobre um sentimento de felicidade. Você sabia que felicidade hoje é um tema que se discute em Harvard, palestras sobre felicidade? Eu cheguei à conclusão que uma pessoa feliz, ela contagia o ambiente. E uma pessoa infeliz, ela tem prejuízos, ela tem dificuldade de fazer conexão. Por que felicidade para coaches é importante? Porque a primeira coisa que você vende é o brilho do seu olhar. A primeira coisa que você vende para o outro é a sua paixão, é um encantamento pelo que você faz. E quando nós estamos falando de coach, nós estamos falando de uma pessoa que de alguma forma ela está futucando o modelo mental do outro, ela está mexendo no mapa de mundo do outro. E para isso é necessário que haja uma relação de confiança. Qual é a versão de você que você entrega para o seu cliente? O que faz o seu coração vibrar? Isso que você faz hoje é algo que você ama tanto, que você tem um amor tão grande que você pagaria para fazer isso? É interessante a gente lembrar que antes mesmo de falar como é que vai funcionar o nosso programa de coach, é interessante lembrar que a pessoa está comprando essa energia que está junto comigo. Então, quando eu escrevi esse livro, Felicidade é uma Escolha, a minha intenção é mostrar isso, que independente do que você está vivendo na vida, você pode, se você quiser, criar um espaço aqui dentro confortável para que você possa projetar o seu melhor para o outro. E dentro desse tema, Felicidade é uma Escolha, e lembrando que o contrário disso é infelicidade, e eu tenho a crença que uma pessoa infeliz, ela tem prejuízos na vida, porque as portas não se abrem para ela, porque tudo começa aqui dentro de casa. Se eu não aprendi a olhar para mim mesma com um olhar carinhoso, ter uma certa compaixão por mim mesma, construir uma relação de confiança, de eu comigo, né? Ter uma amizade sincera por mim, provavelmente, se eu não desenvolver isso, eu não vou ter essa condição de agasalhar o coração do meu coach com carinho, com respeito, porque tudo que nós vivemos na relação é uma projeção de nós mesmos. E para isso, eu separei aqui tópicos para a gente trabalhar sobre felicidade. E dentro desse tópico, o primeiro é a consciência. A consciência de que eu sou um ser espiritual passando por uma experiência humana, né? Na realidade, eu sou maior do que os papéis que eu represento. Eu tenho um propósito de estar aqui. Quando eu descubro o meu propósito maior de vida, fica mais fácil eu estar interagindo com o outro, estar contribuindo com o outro para que ele também encontre o seu propósito maior. Já imaginou se nós, enquanto coaches, ficássemos rodando em círculo, não fizesse a nossa vida progredir ou funcionar? Que tipo de exemplo nós vamos ser para o nosso coach? Então essa consciência, aprender a dissociar, olhar para mim mesma e começar a me perguntar qual é a versão de mim que eu estou entregando em cada sessão. Se eu não tenho esse cuidado, eu corro o risco de estar levando um problema meu de bastidor para o meu cliente. E aí, como eu poderia fazer para poder estar presente, criar uma conexão amorosa, efetiva, eficaz com o outro? Aí existem várias dicas. Uma delas, que nos ajuda a nos conectar e ter essa consciência ampliada, é a própria respiração. Se eu faço alguns exercícios de respiração consciente antes de receber o meu coaching, o que está acontecendo? Eu estou me conectando com a minha essência. Eu começo a experimentar uma sensação talvez de gratidão por fazer o que eu faço, uma sensação de me sentir bem nesse papel. O cuidado que eu procuro ter é de não trazer as turbulências do meu dia a dia, as preocupações, e levar isso
através do meu não verbal para o meu cliente. Então, que tal a gente promover alguma coisa que nos deixa um pouquinho mais feliz? Isso significa fazer a energia do corpo movimentar. Exercícios de respiração, ou você sabe que Anthony Robbins, que é muito conhecido na área da programação neurolinguística, antes dele fazer uma palestra para não sei quantas mil pessoas, uma coisa que ele faz é ir para aquela cama elástica, vários pulos lá. E com isso a energia dele se movimenta e ele traz todo aquele empoderamento para a sessão. Agora imagina, se nós não estamos fazendo nada disso, como é que nós vamos dar essa sustentação para o outro, confiar na capacidade dele? É com o nosso olhar amoroso que a gente faz isso. É claro, as ferramentas do coach, elas são fundamentais, porém eu tenho que criar esse campo seguro para que ele se abra, para que ele possa, sabe, falar dele. E a gente faz isso com o nosso olhar apreciativo. E para isso é necessário que eu esteja conectado com sentimentos bons, tomar consciência que, sabe, que eu sou capaz de contribuir com o outro porque a minha vida tem valor, porque eu aprendi a valorizar todo o meu potencial, porque eu acredito em mim mesma. Então essa conversa que você tem com você mesmo, esse alinhamento, pode criar um campo onde tudo vai fluir mais facilmente. O outro ponto, também com C, além da consciência, né, do seu papel como coach, da sua responsabilidade e da importância da gente temperar as sessões com o nosso olhar que possa brilhar de alegria, de felicidade, de amorosidade. O outro C seria o C da consequência. O que significa isso? Na minha comunicação com o outro, eu estou criando um resultado, um impacto no outro. Então, olha como é importante a gente poder prestar um pouquinho de atenção como o meu não verbal está se comunicando com o outro. Às vezes, eu posso falar de uma forma com o meu coach que eu posso deixar ele inseguro. Uma coisa é eu perguntar assim para ele: e aí, me dê uma boa notícia sobre as tarefas que você ficou de fazer, né? Tenho certeza que você fez, não é isso? E outra coisa é, você conseguiu fazer? Então, quando eu coloco dessa forma, isso vai ter uma consequência talvez de desmotivar o outro. Eu posso colocar as palavras de uma forma que eu deixe ele mais acreditando nele mesmo e levando sempre para o que nós chamamos de estado desejado. Lembrar a ele do propósito dele, né? O porquê é importante ele fazer o que faz. Ficar muito interessada nele. Ter o meu coração aberto, inclinar meu coração para poder ele se sentir bem com isso. Então, nesse papel da consequência, é entender que às vezes, quando o coach ele começa às vezes a enfrentar as dificuldades, é importante que eu use as minhas âncoras de recursos, que eu fique realmente confiante para poder ajudá-lo a passar por isso. Muitas vezes aquilo que nós estamos criticando nele são questões nossas e que estão impactando ele às vezes de uma forma não muito boa. Então pense, o seu olhar, a sua forma de falar, a sua postura física, o jeito de estar com o outro, inclusive no seu não verbal, vai ter uma consequência na vida dele, vai ter uma consequência nos resultados. Então fica aí a dica, pense nas consequências da forma que você está fazendo. Esse outro C que eu quero falar para você, nós falamos de consciência, consequência e eu quero falar de congruência. Você acredita no que você está propondo, no que você está falando? Você tem ações que são alinhadas com aquilo que você fala? Você é uma pessoa congruente, né? Você tem ações alinhadas com seus valores? As nossas ações, o jeito que a gente lida com as situações, acaba sendo um modelo para o nosso coach, que pode ser um modelo positivo ou negativo. Quando eu procuro falar a minha verdade, quando em algumas situações eu tenho a humildade de falar para a pessoa, olha, você está numa situação agora que eu quero indicar para você fazer umas sessões com um terapeuta, com um psicólogo, porque quando a gente esbarra numa coisa que a gente sabe que não é da nossa competência.
Então essa congruência, ela vai fazer toda a diferença, ela vai aumentar o nosso marketing pessoal, ela vai nos dar uma condição de olhar para o outro de uma forma transparente. Então ser congruente é fundamental. Eu tenho procurado usar as ferramentas de coach comigo mesma. Será que eu me visto nesse papel, mas de uma forma que eu não estou vivendo o que eu estou falando? Então, ser congruente é você estar alinhado com suas crenças, com seus valores. É você fazer aquilo que você pensa e aquilo que você fala. A partir do momento que você fala a sua verdade, a partir do momento que você se permite colocar para o seu coach aquilo que está acontecendo aí no seu coração, você provavelmente vai ampliar sua conexão com ele. Isso faz com que tudo flua de uma forma muito congruente, muito mais eficaz, que é o estado de flow. O que significa isso? Onde eu estou inteiramente interessada, eu estou inteiramente presente com o outro, oferecendo para o outro a qualidade da minha atenção e tudo vai fluindo. É quando às vezes eu estou tão conectada, querendo ajudar aquela pessoa a remover qualquer obstáculo que tenha dentro dela, através das perguntas, que vai fazê-la, sabe, a projetar no futuro, confiante na competência dela. Quando eu realmente estou assim, o que eu experimento? Experimento felicidade. E a felicidade, ela é viral, né? Da mesma forma que a tristeza contagia a pessoa, né? A felicidade, ela deixa o outro bem. Então procure, retomando assim, procure cuidar bem de você, procure entender que o seu papel ele é muito importante, que isso tem uma consequência na vida daquela pessoa. Isso faz a pessoa às vezes até subir de nível de consciência e ir para um patamar que sem você talvez ela não iria. Mas também é muito importante a sua congruência. Você pode, se você quiser, criar assim, momentos mais felizes para você, entregar um olhar mais amoroso e mais brilhante, simplesmente aprendendo a dar um significado diferente às coisas que você percebe da realidade. Ou seja, o sentimento de felicidade, ele existe em todos nós, mas ele pode ser mais cultivado. Eu não lido com a realidade, eu lido com o significado que eu dou para a realidade. E quando eu dou um significado que é desfavorável, eu fico infeliz. Mas quando eu dou um significado positivo, eu começo a experimentar esse sentimento gostoso de estar feliz. Estar feliz não significa não ter desafios. Nós sabemos que a vida não é uma reta plana, que nós temos altos e baixos. Mas quando a gente encontra o nosso propósito maior de vida, quando a gente busca dar um significado naquilo que nós fazemos, aí sim a gente experimenta estar feliz. E quando a gente está realmente fazendo o que a gente ama com felicidade, a gente colhe os frutos. Esse é o meu recado para você. Eu desejo que você escolha ser feliz e que você exercite isso cada vez mais. Que cultive sentimentos positivos. Amor, compaixão, alegria, sabe? Tudo isso ajuda a gente a se colocar diante do outro de uma forma que faz com que o outro queira crescer cada vez mais, que ele queira desabrochar. Um beijo bem carinhoso e que você possa ser muito feliz na sua jornada.